Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui, meus queridos, mais uma semana para dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina dos anjos. Meus amados irmãos, de início eu gostaria que os irmãos que estão acompanhando o nosso estudo pelos vídeos e apostila, desse lá o retorno para nós. Poxa, Paulo, eu estou entendendo, eu estou fazendo, eu estou acompanhando, está dando para entender. Gostaria desse retorno, né? Conversando com a irmã Rose, nós gostaríamos desse retorno dos irmãos. Eu estou entendendo, estou compreendendo, estou participando, tá bom? Queridos, mas hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos vamos falar sobre o reino dos anjos maus, ou seja, se existe anjos maus, porque existe uma queda, né? Então nós vamos entender um pouquinho sobre a queda dos anjos, né? Nós vamos ver como isso ocorreu, o porquê disso aconteceu, quando deu-se isso, qual foi o resultado disto. Então, meus amados irmãos, você pode acompanhar na sua apostila, queridos, na página 10, 11 e 12 da sua apostila. Nós vamos aqui, queridos, fazer um resumo, né, desta disciplina, o fato, queridos, da sua queda. Meus amados irmãos, quando se originou o mal, né? A origem do mal. Queridos e amados irmãos, em Deus não há mal. Queridos, porque Deus é bom em essência. Ou seja, tudo que Deus fez foi bom. Isso nós podemos ver lá em Gênesis, pelo menos tem uns 5 versículos onde Deus vai falar assim: foi bom, 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 bom. E no último dia ele vai dizer assim: foi muito bom. Nessa parte aí, a origem do mal, vocês vão ver que nós encontramos aí, queridos, a origem do mal. Os anjos, meus amados irmãos, foram criados em santidade, né? Mas, porém, são seres morais, dotados de vontade própria, dotados de livre-arbítrio. Queridos, porque Deus tem seu controle, Deus tem a sua comunhão, principalmente com os fiéis. E toda criatura do Senhor, ela é provada. E também, como nós somos provados, que somos filhos de Deus, os anjos também, que são chamados também de filhos de Deus, foram provados, né? Na sua adoração a Deus, na sua comunhão com Deus. Se verdadeiramente estavam ali de boa mente para adorar ao Senhor. Então, queridos, quando ocorreu, meus amados irmãos, a queda? Quando ocorreu a queda? Queridos, possivelmente quando Deus acabara de fazer todas as coisas, deu-se a rebelião dos anjos. Por isso que nós vemos que rebelião, queridos, é pecado. Rebelião é contra Deus. Rebelião é algo assim muito ruim. A Bíblia diz que é como um pecado de feitiçaria, se rebelar contra Deus, a sua vontade e a sua palavra. Então, meus amados irmãos, a época da sua queda deu-se possivelmente logo após Deus ter feito todas as coisas. Queridos, qual foi a causa da sua queda? Sua apostila aí na página de número 11, nós vamos ver, queridos, que a causa de sua queda. Meus amados irmãos,
tudo tem uma causa. Causa e efeito. Efeito e causa. Nós podemos, queridos, entender que Deus cria Lúcifer, um querubim, e o coloca no Éden. Isaías capítulo de número 14, versículo de número 12, 13, por aí, nós vamos entender um pouco melhor isso. E Ezequiel capítulo 28. Então, meus amados irmãos, basicamente falando, nós temos aí uma leitura, eu gostaria que vocês lessem, mas eu quero me ater, queridos, para o vídeo não ficar tão grande. Lá, queridos, qual foi a causa? A grande prosperidade e beleza. A grande prosperidade e beleza de Lúcifer. A ambição desmedida e a concupiscência de ser mais que Deus. A ambição desmedida é a concupiscência de querer ser mais do que o Senhor nosso Deus. Então, queridos, a causa foi esta: a ambição, o orgulho, a presunção desmedida, a concupiscência, a grande beleza. A Bíblia diz que ele era aferidor da medida. Abra a tua Bíblia e confere lá Isaías 14 e Ezequiel 28. Meus amados irmãos, você vai ver que ele era um camarada, um anjo muito bonito, um anjo de luz. Ou seja, quando ele andava, dá a entender que emitia sons. E as suas vestes, as suas roupagens, era como as pedras preciosas, o brilho das pedras preciosas. Então, meus amados irmãos, nós vamos entender a grandeza desse anjo. A Bíblia diz que ele era o aferidor da medida. O aferidor da medida. Ou seja, ele era o modelo para todos os outros anjos. Então, queridos, nós temos aí a possível causa. Mas eu penso que a principal causa aí era, senão, o seu orgulho. Nós temos um livro chamado A Síndrome de Lúcifer. E ali nós vamos ver que é como Satanás encheu o coração deste anjo.